Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos, a cada domingo, para esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus. O encontro que nos possibilita pensar em Jesus, estudar os seus ensinamentos, permitir que Ele chegue em nossa casa, em nosso lar e fique conosco, ajudando-nos assim a enfrentar o dia a dia da nossa vida terrena. Então, não vamos esquecer a água, o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião de estudo. Ao final, vamos ingerir essa água com respeito, com fé, com muito amor, para que nós possamos assim ter o efeito que necessitamos, o efeito ao nosso equilíbrio mental, emocional principalmente. E queremos aqui dizer da nossa alegria de fazermos parte desse grupo, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, que completa agora, em agosto, amanhã, 30 anos da sua fundação. 30 anos de forma contínua, oferecendo a todos nós acolhimento, aconchego, oportunidade de estudo, oportunidade de refletirmos sobre a doutrina e sobre o Evangelho do Cristo. E divulgando os ensinamentos relevantes da codificação e da mensagem de Jesus. Então é com muita alegria que aqui nós estamos registrando esse período abençoado de 30 anos de fundação e de trabalho, Consolando nossas almas, consolando a todos nós, encarnados e desencarnados. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória, do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 136. Conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmo a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-te a pesada bagagem de sombras acumulada em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem,
preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Emmanuel nos adverte exatamente com relação a não nos deixarmos abater pelos conflitos, pelas dificuldades que surgem durante o nosso trabalho de autoconhecimento, de autoburilamento, ou seja, a busca da superação das nossas imperfeições. Como diz aqui, às vezes estamos na seara do bem, mas sentimos vergonha e dor e achamos que são influências de espíritos, quando na verdade o problema está dentro de cada um de nós. Então, meus amigos, agora façamos a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas universais do bem. Jesus, Mestre amado e amigo, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, ajudando-nos na tarefa de hoje, no estudo de hoje, e, sobretudo, a identificarmos os caminhos mais retos que nos conduzam até vós, que nos conduzam aos vossos propósitos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, seguindo a sugestão, o roteiro de Joana de Ângeles, no livro Orações Evangélicas, ditada de Valdo Pereira Franco, ela foi elaborar o capítulo 34, que ela deu o nome de Acidentes, com base, ela ainda continua, aqui refletindo o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iniciamos anteriormente, que trata da bem-aventurança, da pureza do coração, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E ela vai, nesse capítulo, falar exatamente de acidentes. Que seriam esses acidentes? Acidentes de um modo geral, E para isso ela nos leva até o item que Kardec colocou nesse capítulo 8º, que trata de escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém ao escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse o pescoço uma dessas mós que um asno gira e que lançasse ao fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é o motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que ter de dois e seres lançados no fogo do eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que tendo os dois e serdes precipitados ao fogo do inferno. É o registro de Mateus, tanto no capítulo 18, versículos 6 a 11, como no capítulo 5, versículos 29 e 30. E a gente
a princípio, pode até nem compreender nessas colocações de Jesus. É uma coisa tão rígida, né? Tão drástica, né? Que nos orienta a amputar um pé, uma mão, tirar um olho, que seria melhor do que fazer um escândalo, porque iríamos nos comprometer de forma muito penosa perante as leis de Deus. Então a gente sabe que Jesus sempre utilizou expressões enérgicas para chamar a atenção, para advertir e nos ensinar o que realmente importava, a essência da vida. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é escândalo, né? O escândalo, no sentido, assim, vamos dizer, trivial, moderno, é tudo aquilo que representa uma exposição pública de ato indevido, indecoroso, fazendo com que a imagem da pessoa fique uma imagem negativa perante a sociedade, né? Uma mancha, vamos assim dizer, perante a sociedade. E a reputação, ela vai cair em declínio. Nos últimos tempos, muitas pessoas não se incomodam com escândalo, né? Fazem, todo mundo se assusta, todo mundo comenta e fica por isso mesmo. E o tempo passa e a pessoa vai levando a vida e às vezes fazendo novos escândalos, né? Mas no sentido evangélico, a palavra escândalo, ela é diferente. O que Jesus quis nos mostrar é que a repercussão pública, a exposição do erro, ela não é necessária. Se a pessoa cometeu algum ato indevido, seja ele qual for, e ninguém soube, mas está registrado perante a sua consciência e perante as leis de Deus. Ninguém vai saber, ninguém está tudo escondido, tudo camuflado. Imagina, a repercussão na vida, ela é instantânea e a pessoa se liga à lei de causa e efeito. Não tenhamos dúvidas. E é isso que muitas vezes nós não entendemos, né? Ou já entendemos, mas há muitos que não entendem, que vivem da aparência, né? Fazendo assim coisas incorretas, levando prejuízo ao semelhante, mas ninguém está sabendo, né? Está tudo oculto. Mas as leis divinas registram tudo. Por quê? Porque nós estamos infringindo exatamente as leis divinas. Existe uma lei que é a lei de causa e efeito, que vai fazer com que nós fiquemos vinculados, ligados aos nossos atos, sejam eles positivos ou negativos. Então, seria, do ponto de vista evangélico, né, sobretudo, o escândalo seria todo procedimento contra a moral. Tudo aquilo que leva o homem à queda, como leva o homem ao mau exemplo, princípios falsos, abusos de poder, entre outros. É tudo aquilo que fazemos e que desequilibra a nossa harmonia interior. Mas Jesus diz que ai daquele que cometer escândalo. Mas ao mesmo tempo ele disse, é preciso que haja escândalo? Como? Isso significa que é necessário que haja escândalo, porque nós ainda estamos em um planeta onde predomina o mal, ainda que está no processo de regeneração, mas ainda tem muita expiação, prova e expiação. Então, os homens estão em contato uns com os outros e as viciações, os seus vícios vão atingir uns aos outros. É como se diz, eles punem a si mesmo pelo contato dos seus vícios. As primeiras vítimas são quem? São eles próprios. Então, é por isso que Jesus diz
que é necessário que haja escândalo pela nossa condição evolutiva. Além disso, o escândalo ele constitui uma advertência para todos nós. Uma advertência dos bons princípios. Diante do escândalo, nós somos levados a pensar naquilo que aconteceu, a refletir, a tirar nossas conclusões, a analisar os males que o escândalo produziu, os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, né? Que a gente está ali diante dos fatos, e a oportunidade é uma advertência, né? É a oportunidade de refletirmos. E quantas vezes chegamos à conclusão de que aquilo não é correto e que nos serve de exemplo para não agirmos daquela forma. Jesus diz, mas ai daquele porque o escândalo venha. Não é uma ameaça, é como a gente já disse, o escândalo assim serve de advertência. Porque mesmo sendo necessário, aquele que produz o escândalo não se isenta das suas consequências. Provoca o escândalo, leva o prejuízo ao outro, prejudica o outro, ou prejudica logicamente a si mesmo e fica, portanto, não fica isento. A pessoa vai ser responsabilizada perante a justiça divina. Ah, mas se é necessário que haja um escândalo, então eu estou fazendo bem? Não, não está fazendo bem. Está fazendo mal. Através do livre-arbítrio, que é a nossa decisão de escolha, nós escolhemos por agir daquela forma. Agir de uma forma incorreta, desonesta, arbitrária, achando que às vezes a nossa posição social, a nossa condição econômica nos dá o direito de dominar o outro, de limitar o direito do outro. Não é assim. Não nos dá o direito. Isso é um tipo de escândalo, porque nós estamos agindo de uma forma arbitrária perante as leis divinas. Estamos escandalizando porque estamos agindo de má fé, abusando do poder. Quanto esse mundo a gente vê autoridades, né, ou assim vamos dizer, governantes abusando do poder, querendo interferir na vida de outras nações, porque o egoísmo nos leva a tudo isso, a escandalizar e achar que estamos corretos, porque temos, vamos assim dizer, o direito de perseguir, de prejudicar aquele que não aceita as nossas ideias, as nossas decisões. É querer exatamente dominar, sem pensar nos prejuízos ocasionados aos seus semelhantes. Então, ele prescreve, ou aquele que escandaliza, prescreve em si mesmo as consequências lamentáveis. E olha o que nos diz o Espírito: sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso de seus atos. Ou seja, ele irá retornar à roda das reencarnações na companhia daqueles que ele prejudicou. E pode também sofrer os acidentes morais que ele também ocasionou lá atrás. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós semeamos as sementes que quisermos, do ódio, do desamor,
da inveja, da dominação, tudo. Somos livres, mas a colheita é obrigatória. Eu não posso semear o mal e ter uma colheita de amor. A cada um segundo as suas obras. Então, meus amigos, quando Jesus lamenta a ocorrência de escândalos e sugere cortar a mão, cortar o pé, tirar o olho, ele está se utilizando de uma expressão gramatical que a gente viu lá na escola, hipérbole, lembram? ênfase expressiva e exagerada do significado de uma palavra ou frase, como por exemplo, morrer de medo, estourar de rir, explodir de comer. Jesus não está aqui dizendo que a gente saia por aí cometendo um verdadeiro suicídio, tirando o olho, cortando o pé, cortando a mão, porque isso não vai adiantar. Não vai adiantar por quê? Porque está lá dentro de nós o sentimento, o instinto negativo que impulsiona a ação. Tem países por aí que cortam realmente ainda a mão do indivíduo que rouba, né? E tem casos em que corta uma e depois corta a outra porque ele permanece por essa ou aquela causa agindo dessa forma. E isso ocorre o quê? A utilidade dessa atitude de amputar-se, seja qual for o membro, não tem nenhum tipo de efeito positivo, de efeito, vamos assim dizer, moral. É necessário, como diz Jesus, com essas palavras, extirpar na nascente do sentimento. Tirar lá na nascente dos nossos corações, das nossas mentes, a origem das nossas ações, a origem das nossas atitudes. E isso significa transformação interior, autoconsciência, identificação das nossas imperfeições, de tudo aquilo que nos arrasta pelo caminho negativo, pelo caminho inferior. Então Jesus conclama erradicar na origem a onda vibratória que vai acionar o órgão. Isso porque todas as construções mentais do espírito, antes de atingir o corpo físico, induzem a ação de qualquer procedência, elas são decodificadas pelo perispírito. Repetindo, todas as construções mentais do espírito, antes de atingir o corpo e induzirem a ação de qualquer procedência, eles são decodificados pelo perispírito, que se encarrega de impulsionar a forma física na execução do propósito psíquico. Olha que mecanismo, né? As nossas construções mentais, antes de atingirem o nosso corpo e nos levar a agir dessa ou daquela forma, são decodificadas pelo perispírito, que vai se encarregar de impulsionar a forma física. Então, é por isso que Jesus arranca o olho, corta o pé, corta a mão, ou seja, corta lá na nascente, ou seja, lá no espírito, que é exatamente o espírito que pensa e que sente e que vai agir, precisa eliminar na nascente tudo aquilo que pode nos levar a escandalizar. Por quê? Porque as ações
são o resultado do que nós pensamos, sentimos e idealizamos. Não é assim o corpo só que agiu dessa forma, não. O corpo é um veículo que vai expressar aquilo que nós, espíritos, somos e vamos emitindo. E nesse mesmo item, nós vamos encontrar nas instruções dos espíritos, um espírito chamado Vianney. E esse espírito, ele comparece a uma reunião mediúnica, uma reunião espírita, onde as pessoas estão ali reunidas para ajudar uma jovem cega. E ele chega para ajudar, mas olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós. E ele vai conduzindo a reunião, ele vai falando e vai dizer que bem-aventurado é o cego que quer viver com Deus, mas feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. Ou seja, o olho pode ser um veículo de tentação, um veículo que induz a pessoa a fazer o mal. E ele vai encerrando, a sua participação e vai dizer, se dirige à pobre sofredora, como ele diz: espera e tem coragem. Se te disseste, minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa? E quem sabe se esta alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e sobretudo medita em tudo que acabo de te dizer. Ou seja, ele diz que não há condições dela ser curada, porque naquele momento, naquela circunstância, seria desastroso, vamos assim dizer. E que ela, orando, se fortalecendo, com certeza, iria compreender, se ligar a Deus, a Jesus, iria ser feliz. Isso por quê? Porque o Espírito fez toda essa preleção, falando exatamente da cura, falando das nossas dificuldades, de muitas situações que nos levam à perdição. Porque há o ensinamento da espiritualidade, vamos lembrar, que as nossas aflições são aflições que resultam das nossas ações, do nosso passado de erros, dos crimes cometidos, das nossas viciações. Se nós analisamos o nosso presente e não encontramos nenhuma justificativa para a nossa aflição, para o nosso sofrimento, é porque está lá em nosso passado, nas encarnações que tivemos e que desrespeitamos as leis divinas. Então, é essa
a mensagem do Espírito Vianês, que ele quis nos deixar. Daí porque a necessidade de buscarmos incessantemente a nossa transformação interior, que é o enfrentamento do que realmente nós somos, o enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, para que possamos vencê-las, que possamos nos transformar. Afinal de contas, a reencarnação nos dá essa possibilidade de aprendizado, essa possibilidade de transformação, de reabilitação. Fica, portanto, meus amigos, a reflexão, a proposta da reflexão, né, para a semana. Busquemos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar essas e outras reflexões. Agora, vamos fazer as nossas vibrações, elevar nossos corações, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, pensando em amor, em perdão, em saúde, em fé, em esperança, desejosos de que essas ondas vibratórias alcancem os nossos irmãos necessitados e a nós mesmos. Vamos agradecer a Deus as bênçãos que nos são concedidas. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que não se tratem como inimigos pela ganância, pelo poder. Assim como rogamos pelo nosso país que necessita tanto de paz e de justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos, ó Pai, pelo perdão e concórdia dos que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nas casas de repouso, pelas ruas, em suas famílias, para que encontrem o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Vamos fazer uma breve pausa para apresentarmos as nossas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas e derramai vossa graça sobre todos nós, que ela nos envolva e nos ilumine em nossa trajetória terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.